Vamos para Magé, no Rio de Janeiro, com a questão da Mariana Borges Aguiar. Ela comenta a nuvem de gafanhotos, a qual foi noticiada recentemente, que surgiu esses dias, tem a ver com os gafanhotos do Apocalipse, questiona ela. E eles têm a ver com as pragas que também viriam agora no fim dos tempos? Mariana, não tem relação com aquilo que está previsto no Apocalipse. A gente vai entender isso buscando essa referência na própria quinta trombeta do Apocalipse. Mas antes eu gostaria de fazer aqui uma reflexão, porque os insetos, os gafanhotos, essa nuvem de insetos, segundo os especialistas, os estudiosos, primeiro, eles só se alimentam de folhas verdes, não atacam os seres humanos, são inofensivos aos seres humanos. É claro que a sua ação pode destruir lavouras. Agora, tem um outro aspecto. Há técnicos também que afirmam que elementos como temperatura, chuva e ventos, tudo isso pode contribuir para a sua propagação. E tem um aspecto, tem um elemento importante que é o uso indiscriminado ou incorreto de inseticidas, de agrotóxicos, que podem combater aqueles que seriam os agentes naturais de impedir que esses insetos se propagassem tão rapidamente. Então, você vê aí que tem a interferência do ser humano, mexendo no equilíbrio dos ecossistemas. Mas não, esses gafanhotos não têm relação com o que está descrito na quinta trombeta. Vamos buscar lá no Apocalipse o que João Evangelista vê, esse recado que vem da parte de Deus, por intermédio de um anjo, e esse anjo notifica a João. Jesus Cristo foi esse emissário divino que mandou a um anjo esses anúncios tão importantes. Então nós vamos ver lá na quinta trombeta, no capítulo 9, a partir dos versículos de 1 a 12, o seguinte: uma estrela caída do céu. E essa estrela caída do céu a gente pode lembrar que representa a queda moral humana. Em seguida, do poço do abismo, vai sair fumaça, e com essa fumaceira do poço do abismo, os gafanhotos. Mas o que é isso? Não é? O que é essa fumaça? O que são esses gafanhotos? O que é esse poço do abismo? Na verdade, trata da intimidade do ser humano, que quando não é cuidada, quando não é refletida, quando o ser humano vai simplesmente acumulando coisas sem fazer essa reflexão sobre o que é ético, o que é importante, o que é justo, o que é necessário, chega uma hora que isso vem à tona. E aí esses gafanhotos, João Evangelista, na sua visão, ele nos apresenta com os elementos que ele tinha na época, porque imaginemos, tentemos nos colocar, não é, no lugar, na posição de João Evangelista. Ele vê esses gafanhotos podem ser comparados aos elementos, aos utensílios, às armas que ele estava vendo há 2000 anos. Basta a gente lembrar que na Primeira Guerra Mundial nós tivemos, por exemplo, o uso pela primeira vez da invenção que foi o avião para fins bélicos. Então, imaginemos João Evangelista vendo aqueles aviões com armas, ferindo, atacando, dizimando populações. O que ele iria designar isso? Então ele usa essa linguagem profética. A cena, se a gente parar para analisar, é a descrição de um cenário de batalha, de um cenário de guerra. Então o João Evangelista, ele está tratando disso, com os elementos que ele tinha, com os símbolos que nos apresenta, nos convida a essa reflexão. E aí a gente precisa entender, não é? Que humanidade é essa que o que constrói acaba sendo utilizado para o extermínio. Então o problema não é bem de ferramentas, porque o avião foi uma invenção que foi utilizada para esse fim bélico. E tantas outras ferramentas. A questão é os seres humanos que dão o uso inadequado. A questão então é constantemente de olharmos de modo mais ético para o nosso comportamento e para o uso que faremos dessas ferramentas. Eu gostaria de trazer uma questão aqui muito importante,
que é essa fala do irmão presidente pregador da religião divina, que diz assim: cuida do espírito, reforma o ser humano e tudo se transforma. Esse é um aspecto fundamental para a nossa compreensão, porque pode parecer que a situação não seja passível de mudança, mas é. Por isso que o irmão Paiva colocou no presente: cuida do espírito, reforma o ser humano e tudo se transforma. E aí tudo que ele for tocar não terá a ação desses gafanhotos, terá sim a ação iluminada, o selo de Deus, a marca de Deus, portanto, terá um uso para o bem, não para fins que venham destruir os seres humanos ou a nossa casa coletiva, que é o planeta Terra. Essa é a mensagem mariana que a gente pode encontrar, então, a relação que a gente pode fazer, o entendimento que a gente pode ter com relação aos gafanhotos que aparecem no Apocalipse.